Olá, olá, futuros linguistas! Sejam bem-vindos! Esse é mais um vídeo sobre a teoria X-barra da gramática gerativa. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre argumentos nulos e expletivos. O que eu quero dizer com isso? Dê olhada nesses três exemplos na tela. Vou dormir, comprou, num contexto, por exemplo, em resposta a uma pergunta, João comprou o livro? Comprou. E o dado em inglês, it will rain. Esses exemplos têm alguns problemas teóricos. No exemplo 1, nós temos claramente um sujeito, essa sentença tem um sujeito, há um ser que é o realizador do evento de dormir, mas esse sujeito não está expresso. Há um elemento que tem a interpretação de agente de dormir e de sujeito da sentença, mas ele não está expresso. Como é que nós damos conta dessa propriedade dessa sentença e do português? Na representação sintática. Em 2, nós temos esse problema multiplicado, porque nós temos a interpretação de que há um comprador e há um comprado. Eles não estão realizados na sentença, mas há um sujeito e há um complemento. Como é que nós representamos isso na nossa análise? E no exemplo em inglês nós temos o problema oposto. Rain, que é chover, não tem agente nem paciente, não tem nenhum elemento que é o chovedor ou o chovido aí. E ainda assim nós temos um it aí, realizando a função de sujeito da sentença, porque toda sentença tem sujeito. Então nós vamos ver como nós vamos dar conta desses três casos na nossa representação. Em primeiro lugar, para vou dormir, nós temos o vou como núcleo da categoria flexional, do IP. Nós temos o dormir como núcleo do VP, codificando o evento. E a ideia aqui é que existe sim um elemento que exerce a função de argumento do verbo dormir, recebe do verbo dormir a interpretação de agente do evento e logo ocupa a posição de especificador. Só que esse argumento é como se fosse um pronome que possui propriedades sintáticas, ele recebe a categoria de um elemento do tipo DP, ele possui propriedades semânticas, porque ele tem referência. Nesse caso específico, ele se refere à primeira pessoa do discurso, singular. Mas não tem conteúdo fonológico, ele não tem traços fonológicos, ele não é pronunciado. E nós, dentro da teoria gerativa, damos ao nome dessa entidade, dessa categoria, o nome de prozinho. Sim, é prozinho mesmo que a gente fala. Ou, em inglês, little pro. Por quê? Porque nós escrevemos necessariamente em letras minúsculas. Como está aí, se você escrever em letras maiúsculas, não é a mesma coisa, não é o mesmo elemento. Existe um outro elemento, que vamos ver depois, que é o Big Pro, ou prosão. E nós, por convenção, escrevemos em caixa alta. Mas então, por convenção, nós escrevemos esse elemento aí em letras minúsculas, caixa baixa. E é o pro, ou pro. E ele é um pronome não pronunciado. E ele é o elemento que realiza, que codifica o agente de dormir, o argumento externo, nessa estrutura profunda. E na estrutura superficial nós vamos ter então esse elemento se comportando como um DP normal, especificador do VP. Por quê? Porque nós permanecemos com a questão de que a flexão verbal precisa de um sujeito. Pede, exige um DP no seu especificador para ser o sujeito da sentença. E o DP que está disponível para exercer essa função, aí na derivação, é justamente o DP, que é o prozinho, no especificador do VP. Esse DP, esse prozinho, vai ser movido para a posição de spec de P, se tornando o sujeito da sentença. É assim, então, que nós damos conta de argumentos nulos, porque nós estamos assumindo que esses argumentos não são pronunciados, mas eles são manipulados pela gramática internalizada. Diante de uma frase como vou dormir, a gramática internalizada não está assumindo, não está tratando isso como um elemento que só tem verbo e não tem nenhum sujeito. Existe um sujeito aí. E no caso da sentença 2, comprou, nós vamos ter exatamente a mesma coisa, só que nós vamos ter agora duas instâncias de argumentos nulos. Um como especificador, outro como complemento do VP. Então nós teríamos a árvore dessa forma, em que nós temos um prozinho na posição de complemento de comprar, outro prozinho diferente na posição de especificador de comprar do VP, e essa é a estrutura profunda. Na estrutura superficial, nós vamos ter
os movimentos de praxe. O movimento do verbo para pegar a flexão, o movimento do prozinho da posição de especificador do VP para a posição de especificador do IP, onde ele se torna o sujeito e dispara a concordância. E o prozinho, o argumento nulo na posição de complemento, permanece nessa posição de complemento. Uma observação. Essa é a análise geral. Não significa que, em alguns casos específicos, em algumas línguas, não possa existir uma outra explicação para o argumento nulo, ou seja, nem todos os argumentos nulos necessariamente vão ser prozinhos. É possível que, em algum contexto específico, esses argumentos nulos sejam gerados, por exemplo, pelo movimento de um constituinte. Então, havia um constituinte ali, ele foi movido e deixou um vestígio. Mas essa é a análise primeira a ser considerada para os casos de argumentos nulos. E no caso do inglês, no caso do it will rain, em que nós temos o oposto, nós temos agora um verbo que não pede nenhum argumento, diferente dos anteriores, e ainda assim nós colocamos o it. Até existem autores que assumem que esse it aí tem uma carga argumental, semi-argumental, etc. Mas essa não é a análise mais difundida. A análise mais assumida é que esse it não é argumento do verbo, mas ele é argumento da flexão, porque nós temos ainda a mesma exigência, o mesmo requerimento de que o IP precisa de um elemento do tipo DP para ser o sujeito da sentença. Então isso significa que na nossa representação nós vamos manter o VP com rain sem nenhum argumento, nem mesmo um prozinho. É como se o inglês não possuísse prozinhos. É como se ser uma língua de sujeito realizado obrigatório significa que não há um prozinho disponível no léxico do inglês, ou se houvesse um prozinho, alguma outra característica da gramática faz com que ele não fosse licenciado na estrutura. Então, mesmo se ele fosse usado na estrutura, seria preciso um processo de licenciamento, de checagem se ele está ok na estrutura, e na estrutura de uma língua de sujeito realizado, o prozinho não está ok. Então, o seguinte, já que o it não é argumento do verbo ou do VP, ele é inserido diretamente na posição de especificador do elemento que exige um DP sem ser o Vzinho, sem ser o VP, que é o especificador do IP. Então, na estrutura profunda mesmo, esse it é inserido aí porque o will, a flexão, exige um argumento. Isso significa que nessa estrutura, pelo menos, nós não temos uma diferença visível entre a estrutura profunda e a estrutura superficial, pelo menos com relação a esses três elementos. Porque will não se move, a não ser, por exemplo, que talvez, se nós pensarmos em um IP expandido, com TP e AgriP, talvez o will seja gerado no núcleo de T, P e se mova para o núcleo de AgriP. Aí é possível. Mas, se nós estamos lidando apenas com IP, não há movimento. Não há movimento do verbo também, porque ele não vai pegar flexão nenhuma. Aliás, o inglês é visto como uma língua de flexão verbal tão pobre que não existe o movimento do verbo do VP para o IP. Mas isso é uma outra questão, outro assunto. E o it, ele continua na posição em que ele foi gerado. Ele foi gerado diretamente no especificador do IP. Então, esse elemento é aquilo que nós chamamos de um pronome expletivo. É um elemento que não é selecionado semanticamente pelo verbo, mas ele está aí para cumprir uma função gramatical. Bom, dito isso, nós podemos também nos perguntar sobre o equivalente do português. No português, nós temos choveu, sem um expletivo, sem nenhum argumento, porque chover não pede um chovedor nem um chovido, mas também sem um expletivo. Como é que nós analisamos isso, considerando que nós estamos assumindo que o IP exige um sujeito? Ora, nós vamos usar as ferramentas que nós temos. Nós vamos representar isso com chover não tendo complemento nem especificador, mas nós teríamos um expletivo sim no português, só que um expletivo que é um pronome não pronunciado. Nós temos em português, nesse tipo de sentença, um prozinho também, só que esse prozinho aqui não recebe papel semântico do verbo. Ele é inserido diretamente na posição de sujeito para cumprir o requerimento do IP. E aí, na estrutura profunda, nós temos apenas, nesse caso, o movimento do verbo para pegar a flexão, mas nós não temos movimento argumental, nós não temos movimento de um argumento do verbo para virar sujeito, porque nós já temos um expletivo nulo
gerado diretamente na posição de spec do IP. Então, essa é a análise que nós damos para sentenças que possuem ou argumentos nulos, ou sujeitos nulos, ou expletivos. E aí o expletivo, pode ser nulo ou não. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre sentenças inacusativas. Até a próxima e Deus abençoe vocês.